Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, nos apresenta a dureza de coração do povo de Deus. O povo com quem Deus tinha feito aliança e o povo a quem Deus pedia obediência. E por que Deus pedia obediência a este povo? Deus pedia obediência porque Deus o amava. Deus não queria ser obedecido por um simples capricho da vontade. Isto é, Deus quer ser obedecido porque Deus fica contrariado quando não lhe obedecem. Deus queria ser obedecido porque Deus nos ama, porque Deus quer a nossa felicidade. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós encontramos a felicidade, nós chegamos a ser aquilo para o qual nós somos feitos. Quando nós desobedecemos a Deus, nós encontramos o mal. O nosso mal neste mundo e o nosso mal para o outro mundo, para a vida eterna. Então Deus que quer ser obedecido é como alguém que me dá o manual de instrução e diz: siga corretamente essas instruções e este carro andará bem e esta máquina funcionará adequadamente. Não siga as instruções e vai dar tudo errado. Então é exatamente isso. Deus que nos criou para Ele, que nos criou para a felicidade, Deus diz: me obedeçam, sigam os meus conselhos, obedeçam os mandamentos e vocês serão felizes nesta vida e na outra. Se nós olharmos toda a história do povo de Israel, nós iremos ver que é toda uma história da paciência, da misericórdia, da longanimidade de Deus e da dureza de coração, da resistência e da desobediência deste povo. A partir deste prima, ouçamos novamente a primeira leitura. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Nós iremos ouvir nesta curta leitura 3 vezes que Deus se lamenta da desobediência, da dureza de coração, do fechamento dos ouvidos. Eles não me ouviram, eles não me atenderam. Versículo 24: mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Ora, se Deus é a verdade, se Deus é verdadeiro, imaginemos aqui a dor do coração de Deus. Desde o dia que eu os tirei do Egito até hoje, eles têm se comportado assim. Não têm caminhado para frente, têm caminhado para trás, têm regredido na obediência a mim, que é sempre consequência do amor a Deus. Quando amamos a Deus, nós queremos obedecer os seus mandamentos. Jesus diz, né? Quem me ama, quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Versículo 25. A todos enviei meus servos, os profetas, e os enviei cada dia, começando bem cedo. Versículo 26, segunda vez. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior do que seus pais. Que nós vemos o povo de Deus que vai descendo ladeira abaixo. Essa obstinação em não querer ceder, em não querer obedecer à voz de Deus.
Existe um versículo sálmico que nós até rezamos hoje aqui no Salmo responsorial, e que durante toda a quaresma a igreja tem a possibilidade de rezar: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. Durante toda a quaresma, nós, os padres, os religiosos, os leigos que quiserem rezar a liturgia das horas, eles têm esta antífona como possibilidade todos os dias: hoje não fecheis o vosso coração. Por quê? Porque este convite, este recado, este aviso constante, porque nós somos constantemente tentados a fechar os ouvidos à voz de Deus, a fechar os ouvidos e não querer obedecer ao Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra uma situação semelhante. O povo de Deus, que Jesus faz um milagre para tocar o coração deles e chamá-los à fé. E eles não querem se dobrar, eles não querem obedecer, eles não querem crer. E como eles estão endurecidos, obstinados no erro, eles dizem o quê? Isso, o que ele faz, é por Satanás. Jesus, que realiza o milagre, porque ele é Deus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, e os fariseus e saduceus, que não querem obedecer a Deus, que não querem levar em conta a palavra de Jesus, eles dizem o quê? É do diabo. Isto é, essa obstinação, este fechamento de ouvido, que significa fechamento de coração, que nos impede de obedecer. Este fechamento de coração que foi a causa do primeiro pecado. A desobediência, ela é filha do orgulho. O primeiro pecado praticado por Satanás foi o quê? Ele, diante da vontade de Deus, ele se fechou interiormente e disse: não obedecerei, não servirei, eu não aceito que Deus queira desta maneira. E ele não obedeceu à voz de Deus, os preceitos de Deus, que queria enviar o seu filho feito homem, nascido de uma mulher, que seria a rainha de toda a criação. E ele, no seu orgulho, se fecha e não servirei, não obedecerei. Meus irmãos, a desobediência é a raiz de todos e quaisquer pecados. E nós precisamos nos educar à obediência. E isto é tão verdade que quando Jesus veio, ele curou a nossa desobediência com a sua obediência. Ele é o servo obediente e que obedece da maneira mais radical para curar a mais radical desobediência. Mas continua aqui a leitura. Versículo 26, mas não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares, Deus continua então falando por meio do profeta Jeremias: se falares todas estas coisas, eles não te escutarão, terceira vez. Eles estão tão obstinados que mesmo falando isso, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. A imagem aqui é clara, quando um pai ou uma mãe chama um filho e ele faz que não ouve, porque ele já sabe que o pai e a mãe vão pedir algo que não lhe agrada. Sei lá, um pai mandou fazer algo, limpar o quintal, diz: meu filho, Overlan, e ele faz que não ouve. Por quê? Porque ele não quer obedecer. A imagem é esta: se falares todas estas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta, porque não querem obedecer. Pois bem, vem então Jesus e cura esta desobediência original. Lá no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8, diz que Jesus
aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Imagine, Jesus, ele obedeceu a Deus em tudo. Obedeceu a Deus principalmente aquelas realidades mais dolorosas. Por quê? Obedecer aquilo que nos apraz, obedecer aquilo que nos agrada, é fácil. Quem é que não faz com facilidade aquilo que vem ao encontro do seu desejo? Mas obedecer aquilo que é contrário à sua vontade, obedecer aquilo que me humilha, ou pelo menos que a mim, pecador, me humilha. Porque a obediência nunca é humilhante, muito pelo contrário. A obediência nos eleva, nos faz semelhantes a Jesus obediente. Mas como nós somos pecadores, algumas situações se manifestam a nós como humilhantes. Obedecer isso é humilhante demais. Então, isso eu não quero obedecer. Isso eu não vou aceitar. Satanás, ele interpretou a obediência a Deus como humilhante para ele. Ele interpretou a vontade de Deus como humilhante para ele, quando na verdade, se ele obedecesse, ele seria exaltado. Por quê? Porque quando nós obedecemos a Deus, Deus nunca pede uma obediência que nos faça mal, mas é sempre para o nosso bem. Pois bem, vimos aqui a desobediência do povo de Deus no Antigo Testamento. Vimos aqui a desobediência do povo de Deus no Novo Testamento, isto é, a desobediência à voz de Deus na sua consciência. Eles viram que aquilo que Jesus tinha feito era de Deus, mas disseram, é do diabo. Porque se eles aceitassem que era de Deus, eles teriam que se converter. Eles teriam que aceitar Jesus. Como eles não queriam obedecer a Jesus, aceitar Jesus, eles então dizem, é do diabo. E aí fica mais fácil desobedecer quando você demoniza aquela realidade que lhe pede obediência. Vimos a desobediência no Antigo Testamento, vimos a desobediência no Novo Testamento, vimos a obediência na vida de Jesus e obediência principalmente nas realidades mais difíceis e dolorosas. Jesus que vai vendo em que consiste a vontade do Pai para a sua vida e vai dizendo sim, assim seja, é o que eu quero, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu aceito a tua vontade, por mais dolorosa e humilhante que ela se me apresente, ser condenado a uma cruz, a ser crucificado como um maldito. Ele aceita. E o que isso implica na nossa vida? Nós até agora foi um estudo, até agora foi um conhecimento. Você olha para o Antigo Testamento e você compreende. Você olha para o Novo Testamento e você compreende, você está aprendendo. Você olha para a vida de Jesus, você compreende, você está aprendendo. Mas agora vamos colocar na nossa vida, porque ninguém vem para a missa para simplesmente aprender algo, ser informado a respeito de algo. Mas a gente vem à missa para ser formado, para ser transformado. Aqui, meus santos, então, nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Como é então que eu entro na escola de Jesus na obediência? Para aprender a obedecer. Porque saibamos, ninguém obedecerá a Deus se você não se predispõe à obediência nas situações pequenas e simples da vida. Como é que vai obedecer a Deus uma pessoa que ela não se predispõe, por exemplo, a obedecer os seus pais, a obedecer os seus professores, a obedecer os mais velhos? Isto é claro, meus santos, a obediência aqui sempre quando ela não é contrária à vontade de Deus. Se um professor lhe manda fazer algo contrário à vontade de Deus, ele não deve ser obedecido. Mas a questão aqui é o que nós vivemos numa sociedade em que ninguém quer mais obedecer, em que ninguém quer mais
renunciar à própria vontade. Já falei isso aqui uma vez, e agora só de passagem cito, quando você fala que numa família, por exemplo, tem que ter um chefe. E se existe um chefe, de alguma maneira, os outros terão que obedecer à voz final daquele chefe de família. Quando você diz isso, já se levanta uma revolta. Mas como assim? Ele vai mandar em mim? Mas a questão aqui não é ele mandar em mim. A questão aqui é que quando você se revolta contra toda e qualquer obediência, você não se predispõe a obedecer a Deus. Então, um filho que não quer de maneira nenhuma obedecer ao pai, os fiéis que não querem obedecer o seu padre, ele vai mandar em mim? A questão aqui não é ele vai mandar em você, pelo amor de Deus, mas é você que procura, naquilo que é de Deus, de receber aquele convite, aquele conselho como voz de Deus e aplicá-lo na sua vida. É aquilo que de uma maneira exemplar procuram viver os religiosos com seu voto de obediência. Quando, aqui nós temos religiosas, né? Então, quando uma religiosa obedece à sua superiora, mesmo quando ela manda algo que não lhe agrada, mas ela procura fazer, porque procura obedecer na religiosa, na superiora, a Deus. Procura fazer a vontade de Deus, dobrando a própria vontade, fazendo aquilo que aquela superiora mandou, e que talvez ela ache tão sem graça e tão sem sentido. Mas procura, ora, uma pessoa que procura viver isso, uma religiosa que procura viver isso na sua vida, ela se predispõe com mais facilidade a obedecer à voz de Deus. Os fiéis paroquianos que procuram de verdade colocar em prática aquilo que o seu padre lhes aconselha, com a autoridade de Cristo lhes prega, você estará mais predisposto, você estará se predispondo a obedecer à voz de Deus quando lhe falar na consciência. Mas se você não se predispõe a obedecer nada e ninguém, quando Deus lhe falar na sua consciência, isso está errado, isto não me agrada, não vá por aí. Você não vai obedecer à voz de Deus. Você vai fechar o seu coração e se obstinar na sua vontade e fazer apenas aquilo que lhe apraz. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Meus irmãos, viver a obediência a Deus, preparar-se para a obediência a Deus, nos leva a exercitar esta mesma obediência em várias situações da nossa vida. Que nós, a partir desta palavra, a partir deste chamado durante toda a quaresma, de um modo todo particular, o chamado à obediência, peçamos a Deus que Ele nos dê o discernimento, que Ele nos dê a inteligência espiritual, para que nós vejamos, nas pequenas ocasiões da nossa vida, uma ocasião de aprender a ter uma maior obediência e amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.